Uma boa noite para todos, queridos amados irmãos e amigos em gerais, né? Estamos alegres. Eu me sinto alegre por estar na presença do Senhor, porque está convosco também, com vocês também, né? Junto com vocês, nessa live, o qual nós iremos dar início a esta live agora, né? Iremos já orar, porque sem oração não há vitória. E sem oração você não conversa com Deus. Tem que ter o ponto fundamental. E ele é o quê? A oração, né? Olha bem, meus queridos. Semana também estive gravando. Não deu para gravar a live completa. Na hora do bolo, eu sumi para gravar a live e perdi tirar foto com minha esposa na hora do bolo, do aniversário dela. Domingo. Bênção de Deus. Maravilhas. Tinha muita gente, amigos, irmãos. Para mim, o que vale é o respeito. É o respeito e o modo de agir, de se comportar. Irmãos, nós temos uma palavra muito complexa, não, complexa. Uma palavra muito difícil hoje. Não limpei os óculos, já estou enxergando péssimo, ainda mais com os óculos sujos. Uma palavra um pouco complexa. Está dando muito o que falar e muito o que ver. É em nosso meio agora. O que eu falo é o que está surgindo agora. Boa noite para todos. Já dei uma boa noite e dou novamente. Boa noite para todos. Eu sou o pastor Daniel, né, Nascimento. Tenho cargo eclesiástico de pastor. Mas não digo que sou aprovado. Tento ser aprovado. Quem pode dizer que eu sou aprovado ou não é Deus. Tem vezes que os homens também, né, aprovam aqui na terra e não estão aprovados diante de Deus, diante do Eterno. O vento está forte por causa do calor. Se vocês não tiverem me ouvindo direito, que eu estou fazendo umas lives muito baixo, por causa da distância ou por causa da aparelhagem, que não é adequada ainda. Estou fazendo no celular. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Mas eu sei que breve o Senhor irá nos dar uma aparelhagem melhor para que nós possamos fazer as coisas de Deus com mais delicadeza e com mais ordem e decência. É a mensagem desta noite. Ordem e decência. Amém, meus amados? Depois irei gravar uma live para uma live para o Face, né? Mas vamos lá. Boa noite para todos. A paz de Cristo para todos, queridos amados amigos, irmãos. Fim de ano está chegando. Mas problemas, mas tem que acontecer, né? Enquanto mais vai chegando mais fim de ano, carnaval, vai ser mais problemas que tem surgido, né? Porque o homem não sabe se conter. O homem não sabe colocar aquilo que Deus deixou de mais poderoso na mão dele, que é o livre-arbítrio. Ele não sabe controlar. Ele só coloca mais o livre-arbítrio para o lado mal, não para o lado bem, lado do bem. Porque se fosse para o lado do bem, não precisava nós estarmos pregando tanto a palavra, não precisava tantos pregadores anunciando a palavra, né? Porque sabíamos e sabemos, e nós já poderíamos saber que o homem está fazendo a parte mais melhor, a mais importante, que é o quê? Reverenciar a Deus e adorar
a Deus na beleza da sua santidade. Olhe bem, reverenciar e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Eu agradeço a Deus, primeiramente, e a você, que tem permitido entrar no seu lar, por meio desse aparelho maravilhoso que é a internet, né? Agradeço a Deus também por você nos consentir entrar nos vossos automóveis. Muitas vezes estão lá trabalhando, sentado ali, né? Sentado ali e parado naquele canto, fazendo à noite um trabalho à noite, um trabalho de quê? Muitos porteiros trabalham à noite, tá na guarita, ou tá dentro do carro, escutando o hino, escutando aí, ouvindo uma mensagem de Deus, e sintonizou nesse canal. Nesse canal, o qual é o canal Palavras da Verdade. Palavras da Verdade. Compreenderam bem? Palavras da Verdade. Pai, Filho e Espírito Santo. Falei 3 vezes. Quando você procurar Pastor Daniel Nascimento, que tem muitos, e quer ouvir as mensagens que Deus colocou em meu coração para entregar para vós e para elevo espiritual para mim também, você já sabe. Programa Palavras da Verdade. Que aqui nosso intuito é falar a verdade. Jesus sempre falava na verdade, né? A verdade é a libertação. São João 32, conhecerei a verdade. E tem mais 49 lugares que fala sobre a verdade no Novo Testamento, né? No Velho Testamento também fala, eu nem contei quantas, nem fiz um estudo ainda sobre quantas vezes a verdade. Porque sempre foi a verdade, porque ele é a verdade. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode mentir, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é a salvação, ele é o Criador e é a verdade. Então, meus queridos, eu quero que vocês me entendam, me compreendam. Eu não sou aquele YouTube. Que YouTube. Não. E nem estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em adorar ao Senhor, em falar aquilo que o Senhor, aleluia, colocou no meu coração para mim falar. O que eu estou sentindo no coração para falar da parte de Deus. Se machucar você, não é meu intuito. Se machucar a mim mesmo, também não é meu intuito. Se agradar você, esse é meu intuito. Se agradar a mim, é intuito, meu prazer. Vocês entenderam, né? Por isso que eu estou já agradecendo a vocês. Eu acho que o vento está tirando muito a minha voz. Agradecendo a Deus, ao Eterno, Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos enviado o Espírito Santo para adornar a igreja, né? Agora, hoje, a palavra muito polêmica, como um dízimo, uma palavra polêmica, e muitas que ainda vou falar ainda, que eu não estou sentindo de falar agora, e muitas palavras polêmicas que causam muita dissensão no meio do povo de Deus, por não compreender a Escritura, meu povo peca por não conhecer as Escrituras Sagradas, que é ela que testifica de mim. Você vai engolir tudo aquilo que dão, que um pastor dá, que um apóstolo dá, que um presbítero traz para você, que ainda que possa ser a verdade. Mas tem tanta traduções de Bíblia hoje que está até, você tem que olhar verdadeiramente se aquela tradução é correta com a outra tradução verídica. Eu só gosto mais da João Ferreira de Almeida, né? Que quando eu aceitei Jesus, quando Jesus me aceitou, há 42 anos atrás, João Ferreira de Almeida, eu sinto ela uma correção a pentecostal, a Bíblia, a nova, a Whitefield,
que é também de estudo também, não é porque é de estudo, é porque ela tem uma linguagem muito pentecostal, uma linguagem muito fácil de compreender e muito relativa, uma com a outra. É muito igual uma com a outra. Relativa igual uma com a outra. Que está surgindo cada Bíblias aí, tem mais de, eu acho, mais de 100 tipos de Bíblias agora, que está surgindo umas variações aí, que você tem que olhar direito para depois você não falar coisas erradas, ou ensinar errado. Aí você está pecando também, né? Deus abençoe a todos vocês. Como eu falei, eu sou o pastor Daniel Nascimento, aqui na região de Campinas, DDD 19, né? Meu filho não está aqui, olha que eu tenho que aprender mais isso. Colocar o DDD já aqui, o nome do programa, DDD 19, o qual o meu telefone é 199 8325 3546, o qual comprei outro chip hoje também, de outra operadora, para também colocar 2 telefones, caso necessite, né? Então, Deus abençoe a todos, agradeço a todos vocês, fico elogiado, eu fico muito emocionado em estar entrando no seu lar e por você ver, olhar esta live, porque eu estou aprendendo com os YouTubers profissionais, mas não é porque eu não sei o fazer como eles, trabalhar como eles, e nem ter uma aparelhagem sofisticada como a deles, que eu não vou parar de fazer a live de maneira alguma. Eu creio que o Senhor proverá o cordeiro na hora certa. Aparelhagem boa, lugares melhores, e também aprendendo mais e mais com os nossos professores, YouTubes mais antigos, mais experientes, que nós temos que aprender mais com ele. Eu tenho muito que aprender, que eu estou como uma criança de colo, estou começando a gatinhar ainda. Amém? Amados, vamos fazer uma oração? Olhe bem, e não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e visualizar o canal. Visualizar o canal. E deixe também mais um pontinho para nós. Nós estamos em 33 inscritos. Seja inscrito no canal. Pouco 33 inscritos. Visualização, graças ao Eterno e a vocês, eu já estou com mais 1000 visualizações. Graças a Deus. Mas não quero parar por aí. Quero ir mais além, quero mais, porque eu sou ambicioso pelas coisas de Deus. Não a meu favor, para mim usufruir dela, para mim fazer para mim e não para você. Não, para nós repartirmos o pão entre nós, para que nós possamos levar essa palavra da verdade em todos 4 cantos do Brasil e depois em 4 cantos do continente da terra, para que todos possam conhecer que o Senhor é verdadeiro. Aquele que não crê que o Senhor é verdade, que o Senhor existe e que o Senhor é poderoso e é galardoador daquele que o teme e livra-o do mal. Amém? Vamos fazer uma oração para começar nessa palavra um pouco polêmica. Para muitas igrejas, eu sempre trago palavras mais para as igrejas. Você vê, é difícil eu entrar atacando alguém. Eu ataco a mim mesmo, se for possível. Ou tento ensinar o modo de zelo no culto e modo de como se portar na casa do Senhor e como também servir ao Senhor em espírito e em verdade.
e também ensinar a vocês como que eu aprendi com meus professores, pastores, bem antigos, já passaram quase todos para a glória, e me ensinaram uma doutrina sã, uma sã doutrina, uma doutrina pura, não uma doutrina de brincadeira, e não uma doutrina de criança. Uma doutrina não de tomar leite, mas sim de tomar caldo de mocotó. Aprendendo a tomar leite devagarzinho, depois entrando aí no feijão com arroz. Irmãos, eu vou tirar um pouco o ventilador que está muito na minha frente, está me causando rinite. Não saiam daí. O calor aqui está uma benção. Sim, amados, vamos continuar. Ficou mais calor, mas ficou melhor de vocês me ouvir e também da renite, que a idade, estamos na terra, todos nós, aquele que diz que não tem uma doença sequer é mentiroso. Hein? E isso aqui é a coisa mais simples, né? Sim, vamos. E agradeci a vocês, agora vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Senhor meu Deus Pai, eu te agradeço, meu Pai, por mais uma noite que tenho deitado com a permissão do Senhor, enviando o teu mensageiro para nos guardar, e tenho acordado. E tenho acordado com o teu Espírito, Senhor. Tenho acordado com o teu Espírito que o Senhor tem me dado. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor Jesus amado. Esse fôlego de vida, por mais um dia que não somos dignos de merecedor, e por mais essa caminhada e por minha família. Abençoa a todos, Pai Santo, e nos dá a tua vitória. E nos guarda, e que o Senhor venha abençoar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fale para mim que eu não vou sair daqui. Você agora. Não posso levantar daqui agora. Sim. Eu não gosto de ser interrompido quando estou fazendo a live. Porque ele tem uma chave. Sim, perdão, irmãos. Vamos continuar na palavra. Olha bem, a palavra, eu vos falei que é polêmica, e muito polêmica, e cada um tem um modo de pensar. Acharelados, doutores da lei, que nem antigamente, os escribas, fariseus e doutores, né? E hoje também tem doutores da lei também, que o Senhor constituiu doutores da lei. Você pode ver nos ensinamentos de Timóteo, de Paulo, constituiu gente para a ciência da sabedoria bíblica também, ciência humana, e para doutores da palavra. Eu não sou doutor da palavra, mas estou aprendendo com vocês. Olhe bem a coisa. Mas eu vou falar ao meu ver. Ao meu ver. Ao meu compreender. Mediante o Espírito Santo revelar para mim. Eu revelarei para vós, passarei para vós. E isso é que eu estou vos falando. Não sou dono da razão, não sou dono da verdade, mas estou também aprendendo até com o novo convertido. Estou aprendendo com muitas pessoas e ensinando aquilo também que estou aprendendo e que aprendi. Amém? É assim, aprendendo e ensinando um com o outro. Vamos lá. Vamos ler no livro de Atos dos
E é um versículo que quase todos vocês conhecem. Eu me chamo Daniel, meu cargo eclesiástico é pastor Daniel, na região todos me conhecem. E nosso programa é Palavras da Verdade. E estamos aqui no DDD 19, né, de Campina, né? Falei o meu telefone, se quiser eu falo novamente, mas eu quero resumir mais tempo. E outra coisa, tem muitas coisas, eu não gosto de falar a igreja, o qual congrego, nem o ministério, nem a convenção, porque Paulo falou a diversidade de dons e de ministérios, mas o Espírito é um só. A diversidade de dons e ministérios, mas o Espírito é um só. Quando a diversidade de dons e de ministério bate de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Não é de todo tipo não, viu? Não é de todo jeito não. Ah, porque aqui é desse jeito e Deus falou, Paulo falou nas suas cartas que a diversidade de dons, o ministério é um só, mas o Espírito é um só. Não, peraí, vamos devagar. Se tem algo errado, tem coisa que não está de acordo com a Bíblia, então não é de Deus. O que é de Deus é o que está de acordo com a Bíblia, não. O que está na Bíblia. Que bate de acordo com o que está na Bíblia. Amém? É isso que eu quero que vocês compreendam. Atos capítulo 2, todos conhecem, né? Que é a descida do Pentecoste. Não vou dizer o ministério, mas sou do ministério, da igreja, sou de Cristo, mas congrego no ministério AD, você já sabe qual o AD, né? AD já sabe, que é a Assembleia de Deus. Ela não é melhor do que as outras, mas onde eu me adaptei mais foi lá. Onde eu mais me adaptei foi lá, e onde eu encontrei para mim, o mais correto. Não é o caminho certo. Não é eu estou dizendo que é o caminho certo. Mas o caminho certo é o seu, pastor Daniel? Não. Porque o caminho certo nós sabemos que é Jesus. São João 14, versículo 6, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai não ser por mim. Quer dizer que o caminho é Jesus, não é placa de igreja. Mas aquela igreja, ela tem que ter o senso do Espírito Santo. Se ela não tiver formada nas bases, nas 4 bases, depois chego lá, ela não é de Deus. São igrejas formada pelo homem e coloca suas doutrinas, porque ele coloca tanta doutrina e não vê que aqui já 66 livros que tem aqui a Bíblia Sagrada. Coloca o controle em cima por causa do vento. 66 livros. Será que os 66 livros já não é o suficiente de doutrina, de ensinamento, de amor, de repreensão, de tudo, não é? Precisa eu colocar mais ainda, mais dogmas, mais RI, mais costumes? Não, meu amado, peraí não. A Bíblia é tudo. A Bíblia é uma bússola, o qual o capitão sai com a navegação para o alto mar, quase sem fim, e depois ele chega ao cais, ao lugar que saiu por meio daquele aparelho que vem guiando ele. A Bíblia é isso. É o que nos guia, é o que nos leva a Jesus Cristo. A palavra da verdade ensina é a Bíblia. Amém, meu amado? Estou falando bem compassivo,
para que você possa compreender. Se é para falar mais rápido, nós temos um pouco de gás. Se é para pregar mais avivado, nós temos um pouco de gás, mas esse trabalho aqui que Deus colocou em meu coração é para aprender junto com vocês e ensinar a verdade. Chega de mentira, e chega de heresias, chega de falsidade. Amém? Vamos lá, em Atos capítulo 2, você já sabe o que é que está escrito, né? Eu creio que todos os cristãos conhecem. Atos capítulo 2 significa a descida do Pentecoste, do Espírito Santo. Eu vou ler um pouco rápido, porque a leitura é um pouco extensa. Amém? Não sei se vou explanar ela toda, senão a live vai ficar muito prolongada, muito longa. Muito longa. Atos capítulo 2. Eu estou em Atos capítulo 1. Atos capítulo 2. Diz assim: a descida do Espírito Santo. Eu estou me abaixando mais assim para ver melhor, porque meu óculos não é a vista mesmo. Que breve, em nome de Jesus, estarei com a visão melhor. Irei fazer a cirurgia com a permissão de Deus. Eu orando e vocês me ajudando em oração. Eu não peço que vocês orem por mim, senão eu vou ficar preguiçoso, não vou orar. Mas me ajudem em oração. Amém? Disse assim: a descida do Espírito Santo. Cumpriu-se os dias de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Capítulo 2, versículo 3 de Atos dos Apóstolos. E viram línguas, olhe bem, línguas, não é língua aparecendo pelas paredes, línguas significa o falar. Que língua que é a sua? Portuguesa, a sua inglesa, a sua espanhol, papapá? É o procedimento, o linguajar, né? Aquele país que você mora, aquela língua que você é nativo daquele lugar. Versículo 3. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Vou repetir. E ouviram línguas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre... Olha, agora repeti 3 vezes. Agora o 4. E todos foram cheios, não pela metade, cheio. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Afaciar. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 5, 2:5. Em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Agora o 6. Vocês ouviram, né? Estava em judeus todas as nações. Ali já podia estar todas as nações junto. No tempo da lei não, porque era só para Israel. Mas aqui na graça já podia. Todos que aceitassem a Jesus. E todos que crescem que Jesus era o Filho de Deus. Olhe bem. O 6.
É o 6, 2:6, fala assim: correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Não, correndo aquela voz, já na introdução fala, ouvindo aquelas vozes. Correndo significa sendo ouvida de longe, né? Aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, que cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos passaram a se maravilhar. Perguntaram uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? No 8º, então como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua? Não, vou voltar. Então como é que ouvimos cada um na sua própria língua? O 9, portanto, olha quem estava lá: partos, medos e alimitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Pânfilia, Egito e parte da Líbia, perto de Síria, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Vou terminar de ler esse aqui, viu? O 11, 2:11. Crentes árabes e todos os termos, ouvindo-os em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Todos se maravilhavam, perplexo, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Uma interrogação. Outro, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Na Pentecostal, já fala assim, e na João Ferreira de Almeida, estão cheios de monstros e de vinhos. Quer dizer, aqui, ou bêbado, ou estão cheios de demônios, de monstros. Por quê? Porque eles estavam falando naquelas línguas. Depois, mais além, você vai ver Pedro dando um discurso, fazendo uma pregação. E nessa pregação de Pedro, salvou-se mais de 3.000 almas. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que estava ali. Mas onde eu quero chegar com a palavra polêmica? Está surgindo muita polêmica sobre essa palavra. Sobre isso, olhe bem. Você vê o trabalhar do Espírito Santo. Aqui ele está dizendo: nós não ouvimos eles falarem nas suas próprias línguas. Ele estava conversando com você na sua própria língua, estava conversando comigo na minha própria língua. Aí, um professor de teologia, há 15 anos atrás, ele me falou: não era língua estranha, não. Ali ele estava falando, pode ver, nas suas próprias línguas. Não, senhor. Você está enganado. Você está enganado. Ali, antes de acontecer o batismo com o Espírito Santo, eles estavam falando cada um na sua própria língua. Não, ele estava falando, era na língua dos países dele. Foi mesmo, está escrito aqui.
Eles estavam falando da sua própria linha, quando eles estavam conversando uns com os outros. Ali era a festa do tabernáculo, ali era a festa de Pentecoste. Estava todo aquele povo ali festejando o Pentecoste. E cada um, antes de orar, estavam ali 120 pessoas, cristãos, e foram orar. Mas cada uma antes, de cada país ali, estavam falando um com o outro na sua própria língua. Mas depois que o Espírito Santo foi derramado, eles disseram, estou cheio de monstro. Que nós ouvimos eles falar nas nossas línguas. Eu estou cheio de vinho, estou chapado. Tomaram o conhaque todo, chaparam mesmo. Vinho do barril aí que está mais de 10 anos aí, que chapou mesmo. Tem igreja que nas igrejas deles eles tomam vinho fermentado mesmo, não é vinho puro, vinho novo não. Vinho novo ele não causa bebedice. Assim, não. Só se você tomar um botijão você não vai tomar. O vinho pisado naquela mesma semana, ele não causa, no mesmo dia, não causa fermento. Só se deixar curtir. Aí embebeda, mesma coisa da pinga, outra coisa. Muito mais do que a cerveja. Mas nós não ouvimos eles falar na nossa mesma língua? Vocês entenderam? Eu disse, não, professor, não é desse jeito não. E era um professor. Eles falaram aqui que não está entendendo nada que eles estão falando lá dentro. Mas eles não entraram dentro do cenáculo. Eles não entraram onde eles estavam orando. Eles só ouviram de fora aquele rebuliço todo, que o vento desceu, que foi a descida do Espírito Santo. Foi uma promessa do Pai, a promessa de Jesus, do Pai a Jesus Cristo, que ia batizar a igreja com o Espírito Santo. E o começo começou ali, no dia de Pentecostes. E eles foram batizados cheios do Espírito Santo. E como ele está dizendo assim, não, mas ele estava falando ali em línguas estranhas deles mesmos, eram as línguas deles mesmos. Não, senhor, eles estavam falando antes de começar, antes de orar, não sei quanto tempo eles oraram ali, se foi 1 hora, 2 horas, 3 horas, só sei que era festividade. O povo de Israel é festivo, gosta de festividade. Ou se estavam a noite toda em vigília, aí o vento desceu, um barulho que todo mundo ouviu o barulho. E eles começaram a não gritar, mas falar em línguas repartidas como de fogo. Que eles falaram, eles estão loucos. Tem uma introdução que fala que eles estão loucos. Estão cheios de monstro, que é de monstros, de demônios. Aqui, na minha introdução, eu já falei, estou embriagado. Aí foi quando Pedro se posicionou e falou, não, varões Galileu, vocês não entendem o que é isso aí, não. Mas nenhum deles entrou lá dentro, não, só ouviram o barulho. Falou, não, mas nós ouvimos eles falar em nossa própria língua. Foi mesmo, ele estava falando na sua própria língua, naquela hora, e vai voltar a falar depois. Mas agora quem está falando não é eles, é o Espírito Santo na vida deles. Você, quando está cheio de Espírito Santo, olhe bem, não retém a língua. O Espírito Santo significa, batismo com o Espírito Santo significa poder. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo e não fala em línguas, nem muitas vezes, tem vezes que nem fala, mas é cheio do poder, batizado com fogo e com o Espírito Santo. Agora vamos chegar onde o pastor Daniel quer chegar, na polêmica. Nós não ouvimos eles falar em nossa língua, estava falando, mas agora eles estão bêbados. É monstro que está neles, que nós não estamos entendendo a língua deles. Eu estava falando com o meu colega ali, que é da minha mesma cidade, de Capadócia, eu estou falando com aquele que é da Ásia, eu estou falando com aquele que é da Macedônia, que é meu amigo, está lá dentro, 2 do meu amigo. Mas agora eu não estou entendendo nada que ele está falando, porque era a língua repartida como de fogo, o homem natural não entende, só sabe aquele que é cheio do Espírito Santo. Mas olhe onde eu quero chegar, vamos lá? Vamos lá. Na polêmica, está gerando muita polêmica. Assembleia de Deus, nós somos pentecostais. E cremos nos 2 celestiais.
Já tem Assembleia de Deus aí que está engolindo é tudo. Tudo para ele é poder de Deus. Tudo para ele. Irmão, existe o batismo com fogo e com o Espírito Santo, que é a línguas estranhas. É novas línguas que você está sendo reedificado, você com Cristo. Ninguém conhece aquela língua. É língua de anjos que ninguém conhece, só Cristo. Você está se reedificando com Ele. Ele está tirando a impureza do seu coração. Ele está tirando a mágoa do seu coração. Ele está tirando a tristeza. Ele está fazendo você uma nova pessoa. Ele está capacitando você para uma nova jornada. Ele está fortalecendo você para fazer a vontade dEle. Ele está capacitando você, porque ali foi mais e mais, que nem hoje tem a mesma coisa também. Porque ali foi o começo do cristianismo. E vinha muita barreira pela frente, muita morte de cristãos, jogado na arena, que nem Paulo era lançado, e aqui em Atos dos Apóstolos, aqui, e aqui Paulo não tinha sido nem batizado, não, Paulo não era nem cristão, não era ainda. Paulo veio ser cristão no capítulo 9, né? Vocês querem entender onde eu quero chegar? Ontem à noite eu estava dormindo, e eu vi muitas cenas, mas duas me deixou atônito. Olha, quando está falando de línguas, naquele canto lá, você se levanta naquele canto, está falando de línguas, ou você se senta ali, está falando de línguas estranhas, ali você está em reedificação, você e Deus. Mas quando você sai daquele lugar para falar, entregar uma profecia em línguas estranhas para uma outra pessoa, e se não tem intérprete, se Deus não te usar também como intérprete, não adianta nem levantar, porque Deus não vai levantar você se tem intérprete. Você vai só falar em língua, a pessoa não vai compreender nada. Mas Deus, quando levanta um profeta em línguas estranhas, ele usa mesmo um intérprete, ou a pessoa mesmo, ou outra pessoa que tem um dom de interpretar, que isso já é outro dom, de interpretar. Tem uns que tem o dom de profecias e o dom de intérprete também, ele mesmo. Mas que adianta levantar um profeta ali, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Pensa bem, uma igreja grande com 10 mil pessoas. Na hora da mensagem, quase na hora da mensagem, ou na hora do louvor, na hora de uma palavra, se levantar 5 mil pessoas para profetizar para 5 mil pessoas. Você entende? Homem, que bagunça é essa? Você já viu isso? Isso é falta de ética. Isso é imaturidade. Isso é meninice. Ou então falta de sabedoria. Peça que Deus lhe dá sabedoria. E meu tio, olhando um crente pentecostal, do qual faço parte dos pentecostal, mas só não sou menino. Só não sou menino. Não vem com meninice pro meu lado, não. Deus tem me dado o dom de expelir demônio. Isso o Senhor tem me dado. O dom de apacentar também, que isso o Senhor, eu creio que o Senhor tem me dado, que eu tenho muito amor pelas almas. E sei cuidar das almas. E o dom de interpretar os espíritos, se é de Deus ou não. Não vem com meninice de longe pensando que aqui é São Paulo, é interior de São Paulo, que só tem, que os caipiras estão aqui, que tu vai passar a perna nos caipiras, não. Porque não é eles, é o espírito que vem de lá, ou que você conhece, e que você está usando de brincadeira. O espírito que está nos caipiras por aqui também são espírito de Deus, que o Senhor tem dado interpretação para ele, para discernir essa palhaçada que está surgindo. Irmão, tem condições, até na AD também está surgindo isso. Uma igreja madura, uma igreja madura, criada em 1910,
Foi feito o primeiro culto em 1911, fundada a igreja em 1911, por Daniel Berg, o Lavigne, eu sei todas as histórias deles, que eu tenho os livros dele em casa, dos nossos, patriarca na fé. Se você falar assim, você tem livro... Olha, eu vou falar uma coisa. Se você tem livro de Umbanda em casa, não tenho. Agora eu não tenho. Não tenho porque eu já aprendi tudo, joguei fora. Eu sei como começou a Umbanda, eu sei como começou o Candomblé, eu sei como... Eu tenho que falar uma coisa que eu conheço, que eu sei de como surgiu. Eu sei como é pregado a reencarnação, que é surgido neles na reencarnação. Eu sei como é... Se você me perguntar sobre uma mesa branca, se você me perguntar falar com os mortos, eu conheço... Irmão, não é que eu sou rabino, não. É que eu, para falar uma coisa, eu tenho que ter base naquilo que eu estou falando. Como é que eu vou falar com uma pessoa sem ter base naquilo e sem dizer mais como é que foi fundado e quem surgiu? Eu sei quantas profecias a igrejas aí profetizou, Adventista e outras congregações e outras também, e outras que profetizaram os líderes deles. Não estou falando mal de ninguém, olhe bem, profetizaram a vinda de Jesus. A maçonaria, como é que fundou começou a maçonaria? Como? Você sabe? Você sabe quantos crentes maçom existem em nosso meio? Você não olha nos olhos dele, não? E Deus não te mostra, não? Você não olha naquele crente que não tem o Espírito Santo? Você não olha e não vê, não? Se tu tens o Espírito Santo, o que Deus tem me dado é isso. Nem a mão eu ponho naquela pessoa, porque o Senhor tem me usado dessa maneira, que eu trabalho com libertações também. Digo, vem cá, olha nos meus olhos, soprei sobre vós o Espírito Santo, puf, caiu para trás. Porque crente não cai para trás, não, filho. Dizer que crente cai com o Espírito Santo para trás, crente cai para frente. O crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, ou quando ele está com o Espírito Santo, quando é a renovação, ele cai para frente, de joelho, de rosto no chão, chorando, batendo palmo e dando glória a Deus. Que cai para trás é Satanás. O trabalho que eu fazia era isso, meu amado. Era tanta tribulação na minha vida que via, e tantas vitórias. Quantas vezes tentaram me matar, o demônio? E até agora ele está tentando também, mas não consegue, não enquanto o eterno, o Senhor das luzes, como fala Marco Feliciano, o Todo-Poderoso, ele não permitir ninguém me toca, que nem aconteceu com Jó. Olha, leva tudo. Encheu ele de regalia, papapá. Por isso que ele vai te servir. Está te servindo desse jeito rico. O homem mais rico na face da terra. Então vai, Satanás. Leva tudo que ele tem. Leva tudo que ele tem. Primeiramente, não. Primeiramente, toca na família dele. Os filhos, tudo fazendo uma churrascada. Caiu uma parede, matou os 10 filhos de uma vez. Olha, a notícia ruim corre rápido. Notícia boa não, viu? Sempre escapava um. É por isso que Davi matou logo aquele escudeiro de Saul. Apesar que Saul estava em pecado, Davi foi ungido rei, mas tinha que ser o tempo de Deus. Davi soube esperar o tempo de Deus. Então, olhe bem. Quando aquele escudeiro chegou que falou, mataram... Teve uma guerra, Israel foi ferido, tantos caiu a espada e eu escapei para falar que Saul foi morto. E tu sendo escudeiro dele, Davi falou, tu sendo escudeiro dele, não salvou o meu rei. E Davi era perseguido por Saul, mas o tratava como rei. Isso aqui é uma reverência.
Tu! Mata ele, covarde. E onde eu estava falando? Irmão, não vem com brincadeira, com palhaçada. Na hora de brincar, é brincar. Nós temos o direito de brincar. Eu não sou queixo de concreto, eu rio. E os dentes completos, ó. De qual defunto eu não sei. Só sei que está completo. Rio, brinco, mas com as coisas de Deus é séria, meu amado. Não sou fanático, mas gosto de colocar as coisas em seu devido lugar. E eu sei que você gosta também, então aprenda. Já viu uma pessoa, umas 14 pessoas, mulheres e homens, bailava parecendo que estava andando numa prancha dentro da igreja. Eu digo, olha que charme. O outro vinha com um aviãozinho, aí deu aquela volta assim, batendo com a mão no rosto da irmã lá. A outra irmã se abaixava. Eu falei, é carne. Porque se ela tivesse mesmo, pelo Espírito mesmo, ela não ia nem se abaixar. Então estava na carne também. Outra vez o Espírito Santo abaixou ela, né? Mas não. Que era o cabelo também na cabeça dela assim. O cabelo todo pra frente, mas roda. Que eu digo, mamma minha. Eu tenho, eu sou cheio de chagas, não, deu um pouco da de Jó, né? Também o olho, eu tenho um problema de labirintite. Por isso que se eu baixar a cabeça no serviço que eu fazia e levantar, eu batia com então caía. Tonto, eu não posso baixar a cabeça do EV e levantar. Que a labirintite me atinge. Mas até agora Jesus não curou, não. E nem estou preocupado se ele vai curar ou não. Se ele quiser curar, ele cura. Se não quiser, não cura. Só sei dizer uma coisa para o senhor, mestre. Se o senhor quiser curar, o senhor cura. Se não quiser, não cure. Mas assim mesmo eu te amo. Assim mesmo, sou teu e quero ser teu. Mais. Irmão, aquela rodada toda, tem uns que saem sapateando para trás. O espírito de Michael Jackson. Se levanta lá. Pensa bem, irmão, uma igreja com 10 mil pessoas, ou basta uma igreja com 5 mil pessoas, se levantando o povo todo desse jeito, irmão. Que desorganização é essa? O Espírito de Deus não é... Esqueci o nome, né? O Espírito de Deus não é... garrafa d'água, faz eu lembrar... O Espírito Santo. Tá vendo? É Espírito Santo. O Espírito de Deus não é santo? Já viu uma coisa santa fazer bagunça? Já viu uma coisa santa fazer desordem? Uma vez me levaram a pessoa para pregar lá na igreja lá. Pregador. Ele começou a encher linguiça. Sabe o que é encher linguiça? O modo que nós falamos? Pessoa que não tem mensagem. Não lê a Bíblia. Ele não sabia nem ler. Mas tem gente que não sabe ler e ele traz a mensagem porque é pelo Espírito de Deus. Mas aquele não tinha nada de Espírito de Deus, não. Ele começou a falar da vida dos outros, começou a descer um pau, porque na igreja tá isso, aquilo, mas ele já tinha ido. Foi uma irmã que trouxe ele. Ele já estava na casa da irmã e de lá ele ouviu tudo que estava acontecendo na igreja. Você entendeu? O crente adivinhão.
Aí começou a falar, eu falei, irmão, eu falei, amém, amém, irmão. Ele orou para mim, por quê, pastor? Quem és tu para parar o Espírito Santo? Eu digo, jamais. Poderia até me ajoelhar, quem sou eu? Tão pequenino, posso virar pó? Mas o Espírito Santo não, mas você eu paro. Que você é mentiroso, você é menino. Menino. Você fica ouvindo o que está falando, que foi falado, e depois fica fazendo suas adivinhações. Que nem muitos pastores que ficam aí pegando ficha de obreiro e passando, sabe para quem? Para pregadores e dizendo, ó, aquele ali é mais rico, aquele ali está com uma mulher doente, aquele ali está com uma filha doente, a placa do carro dele é tal. E vou dizer, mas a placa do carro é essa. E seu RG é tal, porque ele está com a ficha completa, seu idiota. Idiota não, perdão. Seu bobo. Seu nécio. Não está vendo? Ah, mas Deus não revela. Mas Deus não perde tempo com meninice, não. Eu disse, meu amado, então se é de... Então você pode ser fumigado. Eu digo, posso. E devo, a hora que Deus quiser. Se é Deus que está em ti, se o Espírito que está em mim é o mesmo que está em ti, diz o que está aqui no meu coração, não vou falar, e o que está aqui na minha mente, que ele sabe. Jeremias, Senhor, eu não posso ir porque eu não sei falar. Jeremias, não diga eu não sei falar, porque antes de tu ser gerado no ventre da tua mãe, as nações eu te dei por profeta. Antes de teu pai conhecer a tua mãe, eu já tinha escolhido tu. Antes dos dois ser criança ainda, nem se chegar um ou outro. Eu fui quem criei tu no ventre da tua mãe. E as nações te dei por profeta. Vai, porque eu sou contigo para te livrar. Oh, glórias! Irmão, o cara, a mulher roda toda a cabeça. Eu falei, meu Deus, vai arrancar a cabeça. Aí quando é no outro dia, tá em casa. Ai, a noite, foi tão bom aquele culto que eu tô toda doída, toda quebrada. Eu vejo isso no lugar que eu não quero nem tocar o nome. Eu vejo isso no outro canto. Em outros lugares. Que quando a pessoa monta, até você de cavalo. Você fica todo doído. O Espírito Santo, é zeloso. O Espírito Santo não é meninice, não. Você para de pensar que... pastor, você para de pensar que isso é Pentecoste, que isso aí não é Pentecoste, não. Você está ensinando sua igreja errado. Por isso que não tem mais Pentecoste no meio do mundo, que os pastores estão dizendo aí que isso é Pentecoste. Pentecoste é sentir a glória de Deus, é glorificar Ele. E cadê as lágrimas que eu não vejo nesses olhos de coruja? É colocar o joelho no chão, orar ao Senhor, então se levantar ali, abraçar com sua irmã e chorar. Irmã com irmã, porque o irmão que vai abraçar a irmã não está, só sua esposa dele. Porque eu já vi um homem aí errar a mulher e pegar a outra mulher para abraçar. Depois disse, receba, irmão. Eu digo, irmão, depois acabou o culto, eu falei, irmão, que conversa é essa? Tu abraça a mulher, foi Deus que mandou, irmão. Foi Deus que mandou. Deus mandar um homem abraçar uma mulher dentro da igreja e profetizar. Você está disciplinado, irmão. Falei para ele, você está disciplinado. Sabe o que é isso? É falta de reunião de obreiro que você não vem. Escola dominical. Você está aqui há 4 meses. Cadê a carta de referência de onde você veio? Cadê a sua credencial, que está vencida há mais de 3 anos? E você não me dá o telefone do seu pastor, do ex-pastor, para falar com ele? É crente andarinos, crente passeadores. Crente que não para em canto nenhum. Não, eu sou evangelista, missionário para fazer sua obra. Não posso parar dentro da igreja. Para de brincadeira, rapaz. Aprende a ser um crente fiel.
espera primeiramente o mandado de Deus ao seu anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Acho que você nem sabe quem é o anjo da igreja. Vai em Apocalipse que tu vê quem é o anjo da igreja. É aquele que está na frente do trabalho, meu amado. Tem a reverência por ele? Eu disse, então, digo que está na minha mente. Senhor, revela para esse homem que está na minha mente, no meu coração. Ele pegou, deixou o microfone lá em cima com raiva e foi embora. Aí depois a irmã veio falar, irmão, eu trouxe o pregador de longe, e quem vai dar gasolina dele? Eu digo, você traz uma pessoa pensando que aqui tem menina, irmã. Aqui ainda tem, irmã, ainda tem café no bule. Ainda tem homens de Deus e mulheres de Deus aqui, pecadores, falhos, mas que conhecem o que é de Deus ou não. Quando eu vi ele levantar, o outro, um evangelista que estava do meu lado, já olhou para mim e fez assim, ó. Irmão, aqui não tem criança não, irmã. Depois trouxe uma mulher para um trabalho com as irmãs, foi trazida uma mulher, uma irmã, dizendo que é missionária. Essa irmã começou a falar lá, começou a encher linguiça também, que não sabia explanar a palavra. Ela entrou onde? Nem a Bíblia ela leu direito. Não entrou. Leu. Ela leu um versículo. Mas ela foi para Gênesis, foi para Apocalipse, foi para o meio da Bíblia, correu os 66 livros todos. Mista é isso? É, sim. A Bíblia dá referência em vários lugares. Mas olhe bem uma coisa. Você leu aquele versículo. Deus te leva para onde Ele quiser. Mas que caia naquele versículo. Que venha concernir com aquele versículo. Que venha trazer o discernimento daquele versículo e venha trazer a mesma tradução daquele versículo. Não em outras coisas. Depois começou a falar da família, aí depois ela saiu lá do púlpito lá, começou a revelar, ó, irmã, você aí, bem mais 20 para se levantar, olha que Deus manda dizer. Eu falei assim, tá bem, irmã, amém. Mas, pastor, Deus mandou entregar. Eu falei, então escreva no papelzinho, lá fora você entrega para ela tudinho. Que Deus mandou falar, irmã, para de brincadeira, irmã. Para de brincadeira. Para de brincadeira, sabe o que é isso? É que eu estou morrendo de rir, porque aqui o que está escrito em Atos dos Apóstolos, entendeu? Sobre as línguas estranhas, aqueles homens que viram ele naquelas línguas deles mesmo, eles estranharam porque ele estava falando língua repartida como de fogo. Mas o Pentecoste é assim, é sair correndo para lá e para cá que nem um avião. Por isso que eu digo, Deus, quando ele me deu a igreja, outra igreja novamente que eu for abrir agora, me dá uma com 2 quilômetros, que é para o cara começar e dá para ele pegar voo e voar. Talvez a igreja pequena não dá para o avião pegar fogo, não dá para o varão voar. Não dá para voar não, irmão. Não dá para voar. Você falou a língua estranha. Eu conheço a língua de profecia e a língua de reedificação. Irmão, você falou o dia todo, o culto todinho aí, até na hora da mensagem, que é antiético. Você falou. E eu não vi nada com nada. E a tradução do que você viu? Irmão, Deus falou. E o tradutor mostrou para você o que é? Que se for comigo, nego velho. Se for comigo, nego velho. Tu vai dizer o que é. E se for mentira, eu te chamo de mentiroso e filho do diabo. Chamo. Mentiu para mim, eu chamo de filho do diabo. Ele estava rindo, irmão. Porque o camarada, numa igreja aí, a igreja começou todo mundo se levantou, mas foi uma bagunça tão grande, que, irmão, o capeta sujo. O capeta sujo. Como é que só tô sujo. O camarada fazia que tá tão
cheio do poder de Deus, e o diabo incorporou nele, aí mostrou mesmo para enganar os crentes bons, os crentes meninos que estavam lá. Ele correu, ele saiu, agarrou no pináculo que tinha na igreja lá também, que nem Sansão, mas o dele era fininho, o de Sansão era grosso, né? Que derrubou até todo o Coliseu, né? Fino. Ele abraçou o pináculo e saiu subindo, correndo, chegou até lá em cima do teto, irmão. Saiu correndo que nem macaco. Eu não estou dizendo que era macaco. O espírito de macaco se apossou dele. Ele saiu subindo, subiu até lá. Mas eu não aguento com essas coisas, irmão. Aí outro irmão disse, isso é poder de Deus. Irmão, é por isso, irmão, que eu não congrego em muitas igrejas, tem muitas igrejas santas, muitas igrejas sérias, mas para eu, todo canto tem uma falha, para eu não olhar falha, porque isso é pecado, e para aceitar aquela ordenância que eu vejo que não é bíblico na Bíblia, prefiro fazer aquilo que Deus me mandou, tocar as almas, mesmo ensinar do jeito que está escrito, não diminuir, não tirar um Y, nem um E, nem um I, e não aumentar, porque senão Deus vai tirar da minha parte do reino do céu. O camarada subiu na rapidez e chegou lá em cima, irmão, mas deu vontade. Se eu tivesse lá, irmão, eu ia perguntar para ele, se eu fosse o pastor dele, o que tu foi fazer lá em cima? Queria subir para a glória rápido, é? Não sabe isso não. É só colocar, é só atravessar a rua correndo aí, pronto. A Paulista, a Avenida Mãe. Ou então colocar a cabeça embaixo da linha do trem, ou então tomar o veneno de rato misturado aí. Mas pensar, mas com uma rapidez tão grande. E o outro, que eu ri mais ainda. Eu estava deitado na cama e com minha mulher de lado, eu vez que eu estou fazendo, lembrando daquele rindo. Rapaz, está lá um púlpito, até completo, bonito. Meu Deus, onde é que está a cegueira espiritual, irmão? Tenha reverência na casa de Deus. Tenha vergonha na sua cara quando estiver na casa de Deus. Para de meninice. Porque Deus não é Deus menino, não. O Espírito Santo é santo, puro, verdadeiro, educado, eloquente. Por isso que tem nome de santo. Agora, eu me lembro de uma coisa, viu? Vocês estão lembrados daquela passagem? Deixa eu me lembrar aqui onde é. Quando Jesus, antes de Jesus subir, não vou vos deixar órfão não, filhinhos. Jesus com todo amor. Eu nunca vi Jesus andar correndo atrás de ninguém, nem pulando e nem fazendo palhaçada. Jesus soprou o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre os discípulos. E soprou. Quando soprou, todos eles ficaram reforçados, cheios do poder. E Jesus disse, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, anunciar a minha palavra. Não leva alfoge para não pegar dinheiro. Não pede nada a ninguém. De graça receber e de graça dai. Entendeu? Eu não vi nenhum dali. Jesus perguntar. Ei, peraí, que tem uma parte para te falar ainda. Não, eu já estou aqui, é longe. Já estou correndo para ir lá. Não vi nenhum sair correndo que não, de moto, pegar sua moto lá. Naquele tempo não tinha moto. Mas um cavalo bom de corrida, né? Calma, aquele cara foi muito apressado. Não vi nenhum sair correndo, nenhum sair pulando galho e nem pulando
fazendo palhaçada. Os discípulos, os apóstolos tinham caráter, porque estava com o santo. E eles receberam o Espírito Santo. Entendeu? Eu não vou... E aqueles homens que estavam ali fora, que estavam falando, irmãos? Ah, mas no tempo de Pentecostes, que foi batizado, todos com o Espírito Santo, entendeu, meu amado? Alguém pode vir, uma pessoa vem me reivindicar isso aí, vem falar isso aí. O barulho foi demais, irmão, foi muito barulho, que encheu toda a casa, todo... Um instante o som, meu amado. Não, amém. E assim, onde é que você está? Sim, meu amado. Olhe bem. Tá vendo que eu estou em vigilância? Estou aqui, mas estou em vigilância. Sim. Aí quando Jesus soprou o Espírito Santo, todos esperaram a ordem do Senhor para saírem e vão de 2 em 2. Na maior educação, um pregador e um levita. Hoje em dia não. Essa canção, essa música eu fiz para tu, Jesus. Não é mais louvor, não. Não é mais hino, não. É louvor, música, essa melodia. Ah, vai pro teu pai essa melodia, velho. Respeita o santo dos santos. Hino. Essa adoração fiz para ti, mestre. Essa adoração fiz para ti, Espírito Santo. Essa adoração fiz para ti, meu Senhor, que morreu na cruz, para me dar vida eterna. Esse louvor fiz para ti, meu Pai, Filho e Espírito Santo. Não é música qualquer, não. Música quem canta aí é o pessoal lá fora. Olha, eu vou cantar uma música aqui, lá no palanque deles, né? No palco deles lá. Lá canta, pula. As chacrete dele, as meninas que vai com ele lá, já começa a dançar, chuta pra cima lá, já mostra Brasil e Estados Unidos logo de uma vez. Não tem vergonha na cara, estão tudo para ganhar dinheiro. Mostra até sua nudez, faz cada imoralidade para ganhar dinheiro. Mas nós não, nosso dinheiro é Cristo. Nossa salvação é Cristo. Nosso futuro é Cristo. Tudo é Cristo. E mais do que tudo que Ele nos deu, a salvação. A salvação. Senhor, eu te ofereço esse louvor para adoração ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses homens que estavam aqui fora, mas no Espírito Santo lá, quando desceu o fogo do Espírito Santo, ouviam-se língua diferente e era no... opa, você falou certo. E foi o maior barulho e era gente correndo. Não, senhor, ninguém disse que tinha gente correndo, não. Que na Bíblia aqui não está dizendo que tinha gente correndo, não. Diz que ninguém viu lá dentro, só escutou as línguas. As línguas deles sabia quem eles estavam ali dentro. Só as línguas estranhas. E disse, esse aí é meu... Olha, entrou um colega meu aí, entrou fulano de tal. Foi que Pedro ia colocar um monte de gente imundo dentro da casa de Deus. Ninguém entrou lá dentro. Só foi ouvido o barulho do Pentecoste. Que nem Paulo ouviu Jesus falar com ele. Paulo, Paulo, por que me persegues? Duro será para ti recalchutar contra os meus agrilhões. Ele disse, és tu, Senhor. O brilho veio, bateu nos olhos dele, ele caiu do cavalo. Ele foi para cá de Simão, Pedro, Simão. O Senhor falou, vai para a rua chamada direita, fica lá, que eu vou mandar um sacerdote, um profeta, orar por ti, e tu vai fazer a minha vontade, porque grande é a obra que eu tenho contigo. Sim, Senhor. Ninguém entrou lá dentro. Quem é Veridiana? Essa Veridiana
É uma bênção de Deus, sempre está nas nossas lives. Olhe bem, meu querido, só eles que estavam lá dentro que viram, não foi bagunça. Não foi. Agora, dizer que o Espírito Santo, o cara subia em cima de uma coluna daquela, cadeira virada que eu vi para lá, outra para cá, criança caída no chão, um jeito pisando em cima do pé. Que Espírito Santo bagunça. Não é Espírito Santo não. Que espírito bagunceiro é esse, hein? É espírito do diabo. E fica te enganando, porque tem igrejas que ficam competindo uma com a outra para dizer que tem mais unção do que a outra. Essa aqui é avivada. Só quem sabe o que aconteceu lá dentro foi Pedro e os demais que estavam lá chorando, abraçado e glorificando a Deus. Não foi bagunça não. E esse? Eu vi ontem à noite. Eu não consegui dormir direito. Eu vim pra aqui, até aqui comecei a rir. Isso é uma palhaçada. Esse cara não tem pastor não, pai. Ou ele é um pastor, sei lá. O homem estava tão cheio. Tinha uns 20 sentados lá em cima. Porque para ficar cá embaixo no banco ninguém quer não. E nem lá atrás, na igreja ninguém quer não. Ficar na porta ninguém quer não. Mas para subir no púlpito, para se aparecer, para querer honra para si, para se destacar, para mostrar que a glória é para ele. Olha, eu sou mais do que você, viu? Ô idiota, besta, a glória é de Jesus. Você acredita que na igreja o qual eu sou o responsável pelas ovelhas, não gosto nem muitas vezes de dirigir o trabalho, fico mais olhando. E coloco uma pessoa competente. Se eu ver que aquela pessoa não tem aquela chamada, eu não ponho mais. Ponho em outro trabalho. Que nem todos nasceram para ser pastor. Nem todos. Uns nasceram só para ser cooperador, outros foram só para ser diácono, outros só para ser presbítero, outros só para evangelista, outros para pastor. E temos também que vai para apóstolo, outro para bispo. Eu não sei se é mais ou se é menos. Só sei que bispo é presbítero. Mas, né? Apóstolo, que eu sei, é aquele que foi apontado. Sabe que você vê para apóstolo? Apontado. Hoje em dia está valendo tudo, né? Amém. Importante que o poder caia e que você pregue a palavra. Um é apóstolo, a mulher bispa, presbítera. Nunca vi, não. Na Bíblia não tem isso, não. Presbítera, não. Tem diaconisa. Que nem Rebeca, a mulher de Aclas. Tem diaconisa. Tem missionários, que todos são missionários. Missionário é aquele que faz a missão, a obra. Se eu fosse só membro de banco, eu subindo para a glória, que importa. Mas já que Deus foi me levantando, eu não pedi, e não pense que eu dei dízimo alto demais para chegar a pastorado, não. 22 anos que estou completando de pastor, não, porque eu sou contra o dízimo. Se eu sou contra o dízimo, mas naquele tempo me expulsaram de uma igreja, AD, que eu não vou dizer de qual a convenção, porque disseram que eu fiquei 2 meses sem dar o dízimo. No 3, fui disciplinado no terceiro dia. No 4, antes dele me expulsar, eu disse assim, me dá minha credencial que eu vou para outro canto, me dê uma carta. Você acha que eu ia deixar de construir minha casa, que eu estava construindo, morando no barraco, com 7 filhos dentro? Eu ia deixar de construir minha casa para dar dízimo para o pastor? É para Deus não, para você. Que isso aí foi para a tribo de Israel. Você é levita? Você é da linhagem de Arão? Você já tirou seu sangue? Seu DNA é de qual tribo? Para de sair, rapaz.
E ele sabia mais quando eu ganhava, que estava no computador dele lá, pelo meu dízimo ele já sabia. Ó, presbítero Daniel, era presbítero. E ou seja, 2 dízimos que você não dá. Esse mês vai completar os 3. Não era o terceiro. No terceiro você é disciplinado. E você não. E como é que você pode pregar em dízimo se você não é dizimista? Eu falei, pastor, mas o pastor é o pastor presidente, tinha umas 40 congregações. Eu falei, lá em Santo André, eu falei, mas quantas vezes o pastor ouviu eu falar em dízimo? Por isso que eu não falo. Se eu não sou e não concordo. Ele falou, você não concorda com o dízimo? Mas que presbítero que é você? Eu falei assim, eu sou aquele presbítero que está te pedindo a minha carta e minha credencial. Carta ele não deu não, só me deu a credencial. Sim, vamos voltar aqui. Se você analisasse bem, se você for aqui olhar bem sobre receber o Espírito Santo, nós estamos falando sobre isso aqui. Aqui, se você ler em João, capítulo 20, verso 22 e 23, lê lá para você ver, depois você me falar. Vamos lá. Não, primeiramente, eu quero ir saber. Vamos lá, em João. Mas não é primeiro João, não. Porque João tem epístola de João, sabe disso, né? As cartas de João, aqui é o evangelho de João. Tem que saber, irmãos, o que é evangelho e o que é epístola. Mateus, esse homem era o mais amado de todos. De todos os apóstolos era Mateus. Você não me pergunta por quê? Porque ele era cobrador de imposto. Os judeus, os irmãos dele, odiavam ele, porque ele cobrava imposto de do povo de Judá, de Israel, para levar para Roma. Por quê? Israel estava cativo de Roma, tinha que levar imposto, e ele era cobrador de imposto. Quem queria saber de Zaqueu? Quem queria saber de Mateus, cobrador de imposto? Mas o Senhor falou assim, viu sinceridade no coração dele, Deus viu, disse, segue-me, e ele seguiu. João capítulo 20, 22 e 23. Eu estava bem pertinho de João, para que eu corri tanto para trás. João 20, para nós terminar só 2 versículos, uns 3 versículos, viu? João 20, 22 e 23. O que está escrito aqui? São João 20, 22 e 23. João capítulo 20, versículo 22 e 23. Isso mesmo. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E no 23, aqueles aos quais perdoardes os pecados, são lhes perdoados. Aquele ao quais perdoardes, se eles... Não, tem coisa... Eu estou lendo errado. Deixa eu ler com bem calma, bem perto aqui do óculos aqui. Bem perto do óculos. Disse-lhe isto, e soprou-lhe nele e disse, recebei o Espírito Santo. O que eu estava falando, tá vendo aí? Ó? O 23, aquele aos quais perdoardes os pecados, são lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhes-ão retidos. Olha como eu aprendi uma coisa agora. Tá vendo o que Jesus falou? Aquele que você perdoar os pecados, vocês perdoarem os pecados, e serão perdoados. Mas aqueles que vocês não perdoarem o pecado,
não serão perdoados. Hã? Como é que fica, pastor? Mas você é obrigado a perdoar. É por isso que na igreja, irmão, eu sou sincero. Se a pessoa me faz tanto mal, me faz tanta raiva, aí na hora da ceia, diz assim, tem que pedir perdão que é para tomar Santa Ceia. Eu sei da minha sinceridade, sei então, se aquela pessoa chegar para mim para pedir perdão, eu sou sincero, se eu tiver com o coração sem mágoa, eu perdoo. Se eu tiver com rancor ainda, eu não perdoo não, sou sincero. Aí me abraço com ele, mas com o coração amargurado. E nem peço perdão para ele. Só quando a ira sair de mim. Se eu for pagar, é diante de Deus. Sou eu que vou pagar. Ele não, ele me pediu perdão. Se foi de coração ou não. Eu sou sincero, irmão. Eu sou sincero. Agora aquele que quando o tempo passa, irmão, me perdoa. Eu gosto de chegar com sinceridade. Me perdoa. De coração. Porque não adianta eu perdoar só para tomar a Santa Ceia e com o coração magoado. Que adianta eu trazer um caminhão de dinheiro, trazer para a igreja, não, eu vou construir a igreja para você aqui, pastor. Que é o dízimo de tanto tempo, eu digo assim, não vou querer não. Mas eu vou lhe dar. Esse dinheiro aqui não é dízimo não, vou lhe dar. Mas quer dar, você dá. Agora nós vamos construir a igreja aí, e o que sobrar vamos construir mais igreja ainda. Mas para eu lhe perdoar, não lhe perdoo não. Se eu tiver magoado, eu não quero nem ver a sua cara. Agora, na hora que o Espírito Santo me repreende, não. Ele tira aquela mágoa de mim, eu vou e peço perdão, que eu já saí de casa de madrugada, em São Bernardo do Campo, mais de 1h da manhã, para ir pedir perdão a uma pessoa que eu tinha debatido com ele sobre a palavra de Deus, por isso que eu não debato mais. E fui pedir perdão, e ele aceitou o perdão. Me perdoou, mas ele não me pediu perdão não, viu? Só sei que fiz a minha parte, porque eu estava com vontade. É até um pastor também. Eu estava desejoso, estava com o coração, não conseguia dormir. Eu vou pedir perdão. Mas ele não pediu perdão não. Até agora ele se está vivo, tá? Deus abençoe. Agora vamos ler só mais um versículo. Só mais um versículo para nós terminarmos. Parece que eu tirei a marcação de lá, tirei. Parece que é aos Coríntios, se eu não me engano. Atos dos Apóstolos. Em aos Coríntios. Se eu não me engano, em aos Coríntios, que eu li ainda agora. Não foi aos Romanos, não, aos Coríntios. A ceia do Senhor, capítulo 11, abri até na ceia, viu? Aos Coríntios, se eu não me engano, é capítulo 2. Se eu não me engano, é capítulo 2. Aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, vamos ver segundo aos Coríntios. Eu tenho quase certeza que é em aos Coríntios. Aos Gálatas, aos Coríntios, segundo aos Coríntios. Vamos no capítulo 2 de segundo aos Coríntios. Também não é. Eu tenho que... Irmão, vão me perdoar, mas eu vou encontrar esse versículo. É capítulo 12. Vamos ler no capítulo 12. Segundo aos Coríntios não tem capítulo. Sim. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Também não é... Vamos primeiro aos Coríntios, capítulo 12. Que lá é na Santa Ceia. Primeiro aos Coríntios. Encontrei. Aqui. Olhe bem. Trazendo para a leitura. Não estou enchendo linguiça não. Eu te mostro aqui. Em 1 aos Coríntios, capítulo
15, capítulo 11, nós sabemos que é a Santa Ceia, né? Porque eu recebi do Senhor, também que ensinei, que na noite que foi traído, tomou o pão e dado graça, partiu e disse, esse é meu pão, meu corpo, que entregue por vós, e fazendo isso, isso aí é decorado, que a gente fazemos todo mês, né? Agora, aqui, as cartas que foi ali, foi o ensinamento de Paulo. Agora, em Aos Coríntios, capítulo 14, versículo... O chave é o 13, viu? O chave é o 40. Capítulo 13, versículo 40. Mas eu vou ler o 39 também, tá bom? Meus amados, deixa o seu like. Não esqueça de deixar o seu like. Nos ajude. Deixe a sua participação. Olha, nos ajude a chegar mais longe nos 4 continentes. Deixe também, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Visualize o canal. Pastor Daniel Nascimento. Palavra da verdade. Sim. Portanto, capítulo 14, versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. Olha aí que eu estou falando. Buscai com zelo o profetizar. Se Deus te usa como intérprete também, então entrega o que Deus mandou. Nada de línguas decoradas, que eu conheço muito bem línguas decoradas, viu? Buscai com zelos. E línguas estranhas que você está ali cheio mesmo. Oh, glória! E sua língua começa a embolar. É mistério você com Deus. Não precisa correr nem virar aviãozinho, não. Agora cada um tem o seu modo, né? Eu já fico meio agitado, até que eu não sou canela de fogo, não, viu? Até que eu dou as batidas no pé ali, depois que eu dou glória, eu começo a chorar, até pulo naquele canto ali, eu dou. Mas não sai correndo atrás de ninguém, não. Agora, olhe bem, se você sai também, não sai correndo atrás dos outros, não. Mas, agora para ficar rodando a cabeça, rodando e rodando um abraçado com o outro, rapaz, vamos parar com essas coisas. Agora, o 40, o 13, 40, diz assim: mas faça-se tudo com decência e ordem. O Espírito Santo é ordem. O Espírito Santo é respeito. O Espírito Santo é educação. O Espírito Santo é reverência. O Espírito Santo é amor. O Espírito Santo é paz. O Espírito Santo não é bagunça, não. Bagunça é o capeta. Bagunça é o diabo. Você entendeu? Sabe o que é de Deus e o que não é. Nem todo barulho é Espírito Santo, não, filho. Tem vezes que é panela, ou latra, que você põe um siri, quem é caicera sabe, lá dentro, e bate na lata pra tu ver a coisa, como é que ele fica? Só não põe o dedo dentro da lata não, senão ele abre o canho mesmo. Ainda mais o seriaçu, entendeu? Buscai com zelo. E o Espírito Santo, ele é educado. Vamos parar de meninice na igreja? Pastor, isso aí não é de Deus não, viu? Pastor, tem uma revelação para tu e tu não vai perguntar onde foi? Que hora foi? E tu não vai perguntar, tu vai ficar culpado na frente da tua esposa, na frente do teu povo? Se você nasceu para isso, para levar jugo pesado, as ovelhas vai tudo embora, vai dizer que você é um... Amém? Deus abençoe. Ah, sim! O púlpito estava lotado, eu não terminei isso aí não, o que mais ri foi essa. O púlpito estava lotado de umas 20 pessoas, tudo querendo pegar status para si, talvez. Alguns não, né? Tem vezes que eu falo até demais, né? Alguns não. Aí estava lá, tudo sentado. Levantou um irmão
gorila mesmo. Gorila não é aquele preto, não, porque forte. Ele forte. Ele saiu do canto dele, que o púlpito era assim, que nem um arco-íris. Ele saiu do canto dele correndo ali, pegou o púlpito da igreja. Meu Deus! Eu falei, como é que pode acontecer? Pegou o púlpito da igreja, abraçou com ele assim, ó, aí correu lá na frente com o púlpito, que força! E depois voltou e pá, no chão. Eu disse, isso é Espírito Santo? Espírito Santo aí tá querendo derrubar tudo. Não cai brincadeira não, meu amado. Seja moderado. O Espírito Santo, bem claro, a última palavra. Mas, faça-se tudo com bagunça e palhaçada. Ai, não. Vê na tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 13 de 1 Coríntios, depois da Santa Ceia, 13, o 40, a chave bíblica, como chave bíblica. Mas, faça-se tudo com decência e ordem. Nem na frente de juiz você faz isso, que tirava, os caras não tiravam nem preso lá dentro, leva pro manicômio, isso é um louco. Aí na casa de Deus, lugar santo, que a gente tem que tirar o pé, ter reverência, ter educação, cultuar Deus em espírito e em verdade. Nós fazemos umas palhaçadas dessa. Não estou incomodando nenhum vizinho, não, pode ficar tranquilo. Olhe bem, e outra coisa. O cara pegou o púlpito ali com uma força ali, correu de lá. O que é que esse cara vai fazer? Umas 100 degraus, desceu, pegou o púlpito, estava no peito assim, e saiu com ele lá, quase no meio da igreja, até grande, e levou até lá, e depois trouxe cá e pum! Eu digo, meu Deus, onde é que está o pastor? Isso é espírito, isso é poder de Deus? Que meninice! É por isso que eu não sou muito de subir monte. Gosto mais de orar em casa. É raro eu subir monte. Eu ia muito em monte. Mas quando começou o crente dizer que estava vendo, eu vi um diabo ali correr para ali. Eu vi um diabo correr para ali. É as orações aqui que está muito forte. Eu falei, para ir para o monte para ver diabo, eu não vou. Vou para sentir a presença do Espírito Santo e para agarrar o anjo pelo meio, segurar aquele homem de branco e dizer, não te largo enquanto não me abençoar. Ares, que nem Jacó fez. Amém? E Jesus ia muito em monte, sabe por causa de quê? Era porque o lugar, a noite era tranquilo, calmo, para a multidão não seguir tanto ele. Ele ia dormir em monte, descansar no monte, porque nas sinagogas não deixavam, não permitiam. E se ele estivesse na sinagoga também, fosse na sinagoga, multidões iam atrás dele lá também. Aí ele, para ter sossego, subia no Monte das Oliveiras e ficava lá orando. Entendeu? E ali ele ficava em espírito e em verdade, ele e o Pai. Amém? Deus abençoe. Vamos orar ao Pai. Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças nós te damos, Jesus amado, por esse momento que o Senhor tem concedido de estarmos aqui, meu Pai, ouvindo a Tua palavra e aprendendo de Ti, meu Pai, mais e mais como Te servir. Senhor, tira as meninices de dentro da igreja, tira as contendas, os disse-me-disse, tira as polêmicas. Senhor, vai tirando tudo que é imundo, que quer entrar e já está dentro e se aplicando no meio do teu povo que está saindo. Tira esse sistema imundo de muitas igrejas grandes. Tira esse sistema imundo e que o pessoal venha se preocupar mesmo com a salvação das almas, com a salvação das almas e com a libertação do povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos posse da nossa vitória, segundo a vontade de Deus. E uma noite de paz para todos.
Amém? Deus abençoe.